Este programa é livre para todos os públicos. Que alegria nós nos encontrarmos no dia de hoje e encontrarmos num lugar maravilhoso, no jardim onde Deus caminha conosco, na palavra, nesse lugar de revelação onde o Senhor fala ao nosso coração. É o programa A Bíblia no Meu Dia a Dia. E que providência é nós estarmos diante da palavra de Deus, juntos, escutando o que Ele tem a falar comigo, a falar com você, a direcionar a nossa vida. Vamos pedir ao Espírito Santo que Ele nos ilumine no dia de hoje, para que nós entendamos aquilo que o Senhor tem para falar, orientar, direcionar a nossa vida. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos, ó Deus que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo. Fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação, por Cristo Senhor nosso. Amém. Quero convidar você a pegar a sua Bíblia, o seu caderno de estudos. Nós hoje vamos meditar no capítulo 10 inteiro. Ele só tem 21 versículos, então o texto é Romanos, capítulo 10, versículos do 1 até o 21. Romanos, capítulo 10, versículos de 1 a 21. Então vamos ler o texto e colher de Deus aquilo que Ele quer falar conosco. Irmãos, o que desejo de todo o coração e peço por eles a Deus é que cheguem à salvação. Sou testemunha de que eles têm zelo por Deus, porém um zelo não esclarecido, ignorando a justiça que vem de Deus e procurando estabelecer a sua própria justiça. Não se submeteram à justiça de Deus, pois Cristo é o fim da lei para que seja justificado todo aquele que crê. Em relação à justiça que vem da lei, Moisés escreve: quem cumprir estas coisas, por elas viverá. Mas quanto à justiça que vem da fé, diz a Escritura: não digas em teu coração quem subirá ao céu, quer dizer, para de lá fazer descer o Cristo, ou quem descerá ao abismo, para fazer subir o Cristo dentre os mortos. Na realidade, que diz a Escritura: a palavra está perto de ti, em tua boca e em teu coração. Essa palavra é a palavra da fé que pregamos. Se, pois, com tua boca confessares que Jesus é o Senhor e no teu coração creres que Deus o ressuscitou dos mortos, serás salvo. É crendo no coração que se alcança a justiça e é confessando com a boca que se consegue a salvação. Pois a Escritura diz: todo aquele que nele crê não passará vergonha. Portanto, não há diferença entre judeu e grego. Todos têm o mesmo Senhor, que é generoso para com todos os que o invocam. De fato, todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Ora, como invocarão aquele em quem não creram? E como crerão naquele que não ouviram? E como ouvirão se ninguém o proclamar? E como proclamarão se não houver enviados? Assim é que está escrito: quão bem-vindos os pés dos que anunciam boas novas. Mas nem todos obedeceram à boa nova, pois Isaías diz: Senhor, quem acreditou em nossa pregação? Logo, a fé vem pela pregação e a pregação pela palavra de Cristo. Então eu pergunto: será que eles não ouviram? Certo que ouviram, pois a voz deles se espalhou por toda a terra e as suas palavras chegaram aos confins do mundo. Pergunto ainda: porventura Israel não compreendeu? Moisés é o primeiro a dizer: eu vos levarei a ter ciúme de gente que não é nação, excitarei vossa ira contra uma nação que nada entende. Isaías chega a dizer: fui encontrado por aqueles que não me procuravam, revelei-me àqueles que não perguntavam por mim. E referindo-se a Israel, diz: o dia inteiro estendi as mãos a um povo desobediente e rebelde. Paulo, ele está trabalhando aqui a realidade de que Cristo não veio abolir a lei, mas ele veio trazê-la à perfeição. Porém, a prática da lei sem a fé, a prática da lei sem o Espírito, ela acaba sendo um zelo infecundo e principalmente enganoso. É exatamente isso que Paulo está denunciando em relação aos seus irmãos. Porém, ao denunciar isso, Paulo não está aqui desejando a condenação
dos seus irmãos judeus. Ele, fariseu, né? Ele veio do farisaísmo, daquela ala mais radical, mais determinada em observar a lei. E ele entende que aquele zelo de observância da lei cegou o coração dele, cegou a mente dele, acabou levando a uma realidade de uma prática da lei zelosa, porém sem o espírito da lei. E principalmente entender que a lei leva ao Messias, que é a plenitude dessa lei, que é o cumprimento de toda a lei. Então, ele vai mostrar exatamente que a salvação é para todos. E aqui cabe algo a nós. Ele vai discorrer em toda a realidade de um questionamento se os judeus não ouviram a palavra. E ele vai trazer aqui textos da Sagrada Escritura, seja de Moisés, do Pentateuco, seja do profeta Isaías, mostrando exatamente que foi o endurecimento, foi a desobediência, a rebeldia e até mesmo um zelo confuso e infecundo que impediu esse povo de entender, de aceitar aquilo que foi pregado. Mas a nós cabe algo importante. Primeiro, a adesão do coração, o processo interno. Aderir a Jesus Cristo, aceitar a Jesus Cristo. E depois a confissão externa com os lábios. E ele cita o profeta Joel: todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Mas eu quero dizer, olha, o programa A Bíblia no Meu Dia a Dia é um instrumento daquilo que o apóstolo Paulo está dizendo. Como que acontece o processo de fé e de justificação? A verdade é ensinada, ela é detalhada, ela é apresentada. A palavra, vamos lembrar daquele eunuco que Filipe vai pregar para ele, ensinar para ele o que estava dizendo o profeta Isaías. A partir daquele momento, o coração se convence. E a partir do convencimento do coração, a partir da pregação, a partir do ensinamento, a partir da iluminação, a vida é transformada. E essa confissão com os lábios, ela acontece a partir de uma vivência. Não adianta você dizer que você é católico, que você é cristão, que você é seguidor de Jesus Cristo, que você é discípulo de Cristo, se a sua vida não diz isso. Se não brota do interior a experiência da graça que vai tomando todo o nosso ser, a experiência da graça que vai iluminando cada atitude nossa, cada palavra, cada realidade da nossa existência e que vai tocando também nas pessoas, porque elas vão vendo exatamente isso, que algo vem do interior para o exterior, que a confissão que nós fazemos com a nossa boca, ela diz da nossa vida, ela mostra que nós verdadeiramente cremos. E aí eu quero fazer um desafio. Você abriu o seu coração hoje para essa experiência, a palavra está agora sendo semeada, ela está agora sendo ensinada. Nós estamos juntos estudando a palavra, a carta aos Romanos no capítulo 10. Deus está tocando no seu coração, Deus está agindo agora na sua vida, eu tenho plena convicção disso. A palavra está penetrando aí no seu coração. E a partir da penetração da palavra, acontece um movimento do interior para o exterior. É preciso deixar que a finalidade da lei, que é Cristo, possa ser marca de justificação na nossa vida. E o que é justificação? A justiça, no sentido bíblico, é santidade. A nossa vida precisa caminhar na santidade. As suas palavras precisam ser marcadas pela santidade. Você não pode ser um murmurador, um criticador, você não pode desobedecer a palavra em relação ao seu irmão. Se o seu irmão pecar, se o seu irmão errar, você tem que ir a ele primeiro. Se não deu certo sua ida, chama alguém, até mesmo que ele confie, vai lá e conversa com ele, tenta ajudar. Faça o processo. A nossa vida tem que ser marcada pela palavra. Os nossos sentimentos, nós não podemos deixar-nos dominar pelos sentimentos mais baixos, aquelas realidades que nos levam ao pecado. Nós não podemos nos deixar conduzir pela mentalidade do mundo. Nós temos que ser sal da terra e luz do mundo. Então comece a observar na sua vida o efeito da palavra. O efeito dessa obra da palavra, que o ensinamento explicado, detalhado, à luz do Espírito Santo, nós vamos sendo tocados, nós vamos sendo alcançados, nós vamos sendo abençoados e transformados. E a partir daí, a experiência que nós fazemos do amor de Deus, ela transborda e as pessoas vão percebendo
e vendo o que realmente nós somos de Cristo. A confissão de que Jesus Cristo é o Senhor, a invocação do nome do Senhor, a salvação, ela acontece a partir de uma vida transformada. E aí eu quero desafiar você, de uma forma prática, a colocar-se como instrumento dessa palavra, a divulgar a palavra, a ser pregador da palavra, a se colocar à disposição da igreja, em alguma pastoral, em algum movimento, a colocar os seus dons a serviço, porque se não tem quem prega, como acreditarão, mas que a sua vida seja a primeira pregação, que as pessoas vejam Jesus Cristo em todas as suas atitudes. Qual é a mensagem de Deus para hoje? O que nós podemos colher dessa palavra? A escuta atenta da palavra de Deus é força transformadora para a minha vida e me leva a confessar com os lábios e as atitudes que Jesus é o Senhor da minha vida. Pronto. E agora nós estamos prontos para rezar a partir daquilo que Deus fala conosco. E Ele tem muito mais a falar ao seu coração. Mas hoje, a partir da palavra, eu quero propor a prática. Ofereça-se para servir. Se você já serve, se prepara ainda melhor. Divulgue a palavra de nosso Senhor. Testemunhe a palavra com a sua vida. Vamos pedir a Deus que nos ajude a partir desse momento pela força da oração. Jesus, Tu és o Senhor. Tu és a salvação. Tu és a vida. Tu és aquele que nos alcança com a palavra, nos transforma e nos dá vitória. Hoje, diante da Sua presença, eu quero me colocar totalmente aberto a tudo aquilo que o Senhor quer fazer em mim, a tudo que o Senhor quer fazer na vida dos meus irmãos e das minhas irmãs que já foram tocados por essa palavra. Eu quero suplicar a Jesus que a Sua justiça, que a Sua santidade me alcance, a partir da palavra que penetra no meu coração, a partir da palavra que se transforma a vida. Ensina-me a viver aquilo que é o Seu projeto para mim. Ensina aos meus irmãos a caminhar em santidade e a viver exatamente isso. Confessar a salvação, confessar que Tu és o Senhor e experimentar a salvação, confessar com os lábios, mas confessar com a vida. Ajude a cada um de nós a viver dessa forma. E eu sei, Senhor Jesus, que pela força do Seu Espírito isso nos dará substância, isso nos dará vida, isso nos dará capacitação. Então é o que eu suplico por mim e pelos meus irmãos nessa hora. Amém. Deixar-se tocar pela palavra, deixar-se performar por ela, ser instrumento dessa palavra. Não confie em você, confie em Deus, porque Ele vai te usar. Claro, coloque o seu intelecto, os seus estudos, tudo nas mãos de Deus e Ele vai potencializar muito além daquilo que você possa imaginar. Que Deus abençoe você e a sua família e nós nos encontraremos no próximo programa, se Deus quiser, no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.